Boa noite, pessoal. Graças a paz. Lamentações, capítulo 3. A partir do verso 20. Bom, eu não sou mulher, mas eu estava lá servindo as mulheres, né? Junto com o Felipe. Nós ficamos na cozinha fazendo almoço, janta, merenda para as mulheres. E eu digo uma coisa para vocês, viu? Come, viu? Cuscuz, meu irmão. Come, viu? Mas graças a Deus ficaram muito satisfeitos, né? O nosso chefe de cozinha aí, né? Que eu era só auxiliar, viu? Gente, o que eu lavei de louça foi assim um negócio sobrenatural, viu? Mas o chefe da cozinha, né? O Felipe aí, viu? Se garante, Felipe. Eu só me garanto com ovo mexido, viu? E o café. Ovo mexido e café pode deixar que é comigo. Mas foi muito bom, viu? A gente ficava assim, às vezes, lá na cozinha, né? Ouvindo, né? O choro, o compartilhar. E a gente, na cozinha mesmo, a gente sentia a presença de Deus. Eu acho que foi sexta-feira. Sexta-feira eu estava morto, viu? Aí sexta-feira eu me escondi, sabe? Tô nas costas. Rapaz, foi muita louça na quinta, né? Aí eu me escondi, o Felipe ficou lá sozinho, pobre. E aí teve um momento na tarde que eu fiquei numa rede lá na varanda da casa. E foi um momento da Alice, né? Alice pregar. E meu irmão, eu estava lá deitado na rede, chorando, sabe? Assim, a presença de Deus invadiu a rede de uma tal forma. Eu digo, Senhor, mexe, né? Mexe com essas mulheres, fala com elas, transforma a mente, renova, porque é algo que nós como homens, né, homens dessas mulheres, a gente é abençoado com isso. Porque quando Deus ele age nas mulheres ou Deus age nos homens, a família é abençoada. E isso é muito bom. É muito bom, né? Os grupos ontem à noite até hoje estavam bombando, né? Os homens tudo felizes, fazendo churrasco, fazendo almoço, né? Preparando a noite. O negócio foi pancada. Mas, gente, vamos lá, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o verso 20 ao 24. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Pai, nós oramos nessa noite e rogamos, Espírito de Deus, que nos traga esperança. E a nossa esperança não está nos nossos esforços, não está naquilo que nós temos em mente, mas quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós damos ouvido à voz do Espírito de Deus. Então que nessa noite, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, muda a nossa perspectiva e nos dá um toque da Tua bondade, da Tua fidelidade, das misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias em nós, para que nós possamos nessa terra sermos homens e mulheres, jovens e crianças, luz nesse mundo, sal nessa terra, em nome de Jesus. Lamentações de Jeremias,
Jeremias, o tema que eu quero falar nessa noite é onde está a nossa esperança. E a vida de Jeremias, ele nasceu próximo em Jerusalém, uma cidade bem próxima, e foi chamado por Deus para ser profeta. O contexto que ele vivia, né? Ele estava durante o período da decadência moral e da religiosidade em Judá, com a idolatria, a injustiça social, e isso era espalhado por todas as cidades, né? Por todo Judá. Ele foi perseguido. O seu ministério foi um ministério aonde a sua mensagem que ele trazia, as pessoas odiavam, né? E não ouviam. E ele foi perseguido por isso. A sua missão era denunciar, era advertir, pregar o arrependimento, anunciar a queda de Jerusalém e trazer uma esperança futura. A mensagem-chave dele foi a fidelidade a Deus, a justiça social, o arrependimento, a restauração e a esperança futura. Quando nós olhamos para Jeremias, Deus me fez olhar para mim, porque Jeremias era um homem igual a minha pessoa, igualzinho a cada um de nós que estamos aqui, pecador, mas foi levantado por Deus com um propósito, foi levantado por Deus para uma missão, e essa missão muito dolorosa, muito difícil, até porque Deus, quando entregou essa missão a Jeremias, ele foi logo dizendo: ó, Jeremias, o papo é o seguinte, tu vai pregar, tu vai falar, tu vai fazer muita coisa, mas a galera não vai dar nem ouvido a ti. Então assim, ó, tu vai falar, pregar, e não vai acontecer nada. Então, para quem é pregador, para quem é discípulo, né, para quem evangeliza e tal, ouvir algo disso nos traz tristeza. Eu digo: rapaz, e aí? Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou perder meu tempo. Eu estou fazendo um trabalho em vão. Mas interessante porque esse capítulo, quando a gente começa a ler ele, a gente vê Jeremias mostrando o quão ele sofreu, o quão ele passou, o que ele passou, as coisas que aconteceram, e ele vai relatando isso. Aí quando ele chega exatamente no versículo 20, né, que ele diz: olha, eu lembro-me das minhas aflições e do meu delírio, da minha angústia e do meu pesar. Aí ele também diz: lembro-me também. Aí ele vai, porque assim, quando a gente anda com Deus, quando a gente está conectado a Deus, quando a gente entende o nosso chamado, o nosso propósito, qual motivo nós estamos aqui, qual a nossa missão aqui na terra, quando isso é muito alicerçado, é muito forte dentro de nós, isso acontece porque por mais que a gente esteja angustiado, triste, abatido, cansado, desmotivado, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, todavia eu me lembro. Eu lembro também do que me pode dar esperança. Eu lembro de um Deus que Ele é poderoso, que a sua palavra ela é eficaz, a sua palavra ela é fiel. E quando eu li esse texto, eu me deparo hoje com a mesa do Senhor, a mesa de Jesus, a mesa da reconciliação, a mesa do relacionamento.
E a gente sabe que Jesus veio para a terra para realizar o que o homem foi incapaz de fazer. Ele veio para salvar o perdido, ele veio para revelar o Pai, ele veio para revelar o reino, ele veio para apresentar, para ser exemplo para nós, porque Jesus, ele não foi um mestre, ele não foi um líder que falava assim: ó Marcos, faça isso, faça aquilo, e ele ficava sentado. Ele nunca foi vamos dizer assim, um dono de uma empresa. Vou dar o exemplo de dono de empresa, porque o dono de empresa, ele manda e o empregado obedece. Ele fica sentado e fica só mandando. E o exemplo que ele dá, às vezes é: ó, faça assim que vai dar certo, né? Mas Jesus não. Jesus, ele veio para nos ensinar realizando, mostrando para nós como se deve fazer, de que forma se deve fazer, de que maneira se deve dar o ouvido, abrir a boca. Então ele nos ensina. Tanto ele nos ensinou, como também ele se apresentou como esse mestre que não só fala, mas também faz. E aí, quando eu vou lá para João, capítulo 13, se não me falha a memória, que foi... Deixa eu só abrir aqui, gente. Isso, que foi a última ceia, João 13. Aí você vê que a última ceia, o dia da angústia, o dia que Jesus ia ser preso, e logo depois ele ia ser crucificado, morto e sepultado. Nesse mesmo dia, Jesus estava lá junto com os seus, sentado em uma mesa, fazendo o quê? Ensinando. E ele se levanta da mesa, ele tira a sua capa, coloca um pano na cintura, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E tem uma hora que o discípulo, né, o Pedro, André, que vai dizer assim: mestre, vai lavar os meus pés? Né? E fica indagando: não, jamais tu vai lavar os meus pés. E interessante, irmãos, porque esse trabalho que Jesus fez na época de Jesus era realizado pelos escravos. Era algo de muita humilhação. Era algo assim que trazia esse sentimento de humilhação. E Jesus fez para ensinar, mesmo perante ali alguns momentos, alguns minutos que ele ia ser entregue. Ele ia sair dali e ia acontecer o que a gente já sabe. Ele ia para o Getsêmani, e ali Judas ia beijá-lo, ele ia ser preso, açoitado, depois crucificado, né? E o que eu quero falar nesse dia de hoje é que muitas das vezes a gente esquece de quem nos dá a esperança. A gente esquece por causa, às vezes, da injustiça, às vezes das necessidades, às vezes dos problemas, às vezes de tanto de relacionamento, às vezes do próprio trabalho. A gente vive em contextos constantes e diários, sendo bombardeados com informações, ou com maneiras, ou comportamentos, que a gente acha
que é melhor para a gente, ou que a gente nos traz para nós uma perspectiva que, bom, eu acho que é assim, então eu vou fazer assim. Como meu pai sempre falava. Meu pai dizia assim, que eu aprendi assim, vou morrer assim. A gente falava de Jesus para ele, e ele dizia, olha, eu sou católico, vou morrer assim e pronto. Quero saber disso não. Mas graças a Deus que a minha irmã, ela foi muito insistente, né? E no momento, você sabe que no momento de dor, a gente fica fragilizado, né? Só Deus para dizer se ele foi verdadeiro ou se ele não foi verdadeiro. Espero, eu acredito que um dia eu possa vê-lo novamente. Mas assim, só Deus é que vai nos mostrar isso. Mas eu me remato eu vou até Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo maior em tudo, irmãos. Jesus é o nosso exemplo maior em todas as áreas da nossa vida. E Ele é a nossa esperança. Porque se a gente não colocar Jesus no centro da nossa vida, a gente pode até se dar legal em algumas situações, a gente pode até se dar bem em alguns momentos, mas sempre nós vamos estar com as nossas almas fragilizadas. Sempre vai faltar algo dentro de nós. E esse algo ele não preenche com um carro novo, ele não preenche com uma casa nova, ele não preenche com uma roupa nova, uma roupa de marca, ele não preenche com uma namorada linda, espetacular, ou um namorado bombadão, bonitão. Não se preenche com isso. O que se preenche é Deus, é Jesus, porque foi Ele que soprou em nós o sopro de vida. Então vem dele. E a gente vê que o nosso maior exemplo perante a mesa, com pessoas que, questões de algum momento, questões de horas, iam se dispersar, iam se esconder, iam negar, iam trair Jesus, mas ele estava lá, focado no chamado, focado no propósito, sabia quem foi que o enviou e para que o enviou. Então, que nessa noite, diante da mesa de Deus, o Espírito de Deus possa nos revelar para que você está fazendo aqui. O que é que você está fazendo aqui, irmão? Você nasceu para quê? Você nasceu só para crescer, aprender uma profissão ou aprender algo, gerar filhos, trabalhar? Só isso? Você acha que você nasceu só para isso? A gente tem muito mais valor, irmãos, quando nós estamos cativos à graça de Deus, à bondade de Deus. A gente é muito mais valorizado. O problema nosso foi o problema desses homens na época. Porque se você ainda não assistiu The Chosen, eu convido você a assistir a série The Chosen, desde a primeira temporada até agora. Porque é algo que vai falar sobre Jesus, vai falar sobre os discípulos, mas traz uma abertura de entendimento para nós muito poderoso. Porque muitas das vezes Jesus pregava, Jesus falava, e os seus discípulos não entendiam nada. E é interessante que eles, normalmente quando eles estão no caminho, indo para uma cidade, para outra, aí fica, rapaz, ele falou aquilo, ele disse isso, e é tipo assim, falando na nossa linguagem aqui, rapaz, não entendi nada.
Eu não entendi. E de fato Jesus ele falava por parábolas, mas para os 12 ele explicava. Mas mesmo assim, o povo se dispersava muito rápido. A mente ela perdia a noção. E qualquer coisa distraía eles. E no The Chosen você vê assim algo que a Bíblia ela não entra nesses detalhes, né? De como eles dialogavam, de que forma eles dialogavam, de que maneira os apóstolos respondiam e tal. E a gente sabe que essa série, eles buscaram muitas informações, tanto dentro do original, como dentro de outras perspectivas, para trazer um entendimento mais fácil e mais claro para quem tem a oportunidade de assistir. E é interessante porque Jesus ele sempre foi um mestre relacional. Ele amava se relacionar com as pessoas. E é o que a Bíblia descreve aqui de todas as maneiras. E Jesus às vezes ficava assim: cara, vocês não conseguem entender o que é que eu estou fazendo. Vocês não estão entendendo o que é que eu estou dizendo. Vocês não estão vendo o que é que eu estou fazendo. Porque eu não estou só falando, mas eu faço. Então, prestem atenção. Dê ouvido ao que eu estou dizendo. Ouça o que o Espírito diz. Agora, nós temos uma diferença grande entre eles. Por quê? Porque os olhos deles só foram abertos na descida do Espírito Santo. Você pode ver que quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aí os olhos foram abertos, os ouvidos estavam mais aguçados, mais atentos, e houve essa revolução, vou dizer assim, na vida desses homens. Hoje, irmãos, eu e você, se você é filho de Deus, se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, cara, você tem o Espírito de Deus dentro de você, que Ele não está morto, mas Ele está atuante dentro de você. Há esperança, irmãos. Se você hoje vive como a multidão que seguia Jesus, porque Jesus tinha o que dar, abra os seus olhos hoje. Existe uma esperança para você, de você deixar de ser multidão, de estar só assistindo de longe, ou pegando o que ele dá, e se tornar discípulo, amigo, pessoas mais íntimas. Porque o que Jesus quer de nós é que nós entendamos que Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo, irmãos. Eu sei que na terra ao qual nós estamos, nós temos figuras de autoridade. Pai, mãe é figura de autoridade. Às vezes não, chefe de trabalho é figura de autoridade. Avós é figura de autoridade. Pastor, pastora é figura de autoridade. Alguém mais velho do que você, que é figura de autoridade. Mas normalmente o que é que nós fazemos? A gente esquece, irmãos. A gente esquece de quem nós somos. A gente esquece. E eu vou dizer algo para vocês. Jesus, Ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus amava a todos e ama a todos. Mas na hora do chicote, Ele manda chicote. Na hora do abraço, Ele te dá um abraço. Na hora de curar, seja mágoa, seja rancor, seja ódio, seja o que for, uma doença, uma enfermidade, Ele cura, irmãos. Ele cura. Mas Ele é o nosso melhor amigo, irmão.
E como eu trato o meu melhor amigo? De que forma eu me coloco no meu melhor amigo? Porque nessa passagem de João, ele, depois que ele faz isso, ele pergunta aos discípulos: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Aí ele vai dizer: façam isso uns com os outros. O que é que ele está nos ensinando, irmãos? A sermos servos, a olhar para as pessoas, não para aqueles de fato só ao qual nós amamos, mas para qualquer pessoa, porque estava ali Judas, o que ia trair Jesus. Estava ali Pedro, que literalmente negaria Jesus. Os demais estavam ali, mas a Bíblia ela não relata vamos dizer assim, em termos de fala dos demais, mas sabemos que os demais, se dispersaram, se foram, se afastaram. Interessante que depois que Pedro nega, que ele chora, ele volta a pescar, ele volta a ser o que ele era, pescador. Mas Jesus, como descreve a palavra do Senhor, ele não esquece dos seus. E ele veio ao encontro dos seus amigos. E ali ele volta a repetir o que está escrito. Porque antes ele já tinha falado que ele era necessário que ele subisse, que ele fosse, porque veria o Espírito Santo de Deus, que estaria com todos, não só eles, mas com todos nós, até a hora do fim de todas as coisas. E é Ele, irmãos, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que fala aos nossos ouvidos, é Ele que nos faz sentir esse fogo, é Ele, o Espírito Santo de Deus. Então, eu vou dar o exemplo das mulheres aqui, que está muito quente. As mulheres passaram, 20 mulheres, não vou dizer todas as mulheres, mas 20 mulheres, passaram 3 dias juntas, sendo ministradas. Voltamos ontem à noite. Agora, o que essas mulheres vão fazer a partir de ontem à noite para em diante, pode mudar completamente a vida delas, se elas conseguirem mergulhar em tudo aquilo que elas ouviram. Mas se elas não deram ouvido ao que elas ouviram, irmãos, você acha que o inimigo na nossa vida vai ficar calado, vendo mulheres sendo ministradas, sendo ensinadas, sendo ali liberando palavras para ela? Você acha que ele vai ficar calado, vai ficar omisso, vai dizer assim: não vou fazer nada não? É só tu dar uma brecha, irmão. É só tu vacilar. É só tu dar lugar a ti mesmo. Porque aí ele vem com força. Ele cega a gente. Ele neutraliza a gente. A gente, esquece. Esquece do que a gente ouviu. Aí o corpo, a alma, o espírito se enche, sei lá do que. Então, a gente precisa prestar atenção, porque isso, eu estou falando aqui das mulheres, pelo fato que elas vieram ontem para cá, de lá para casa. Até teve umas que dizem assim: vou voltar para a minha vida, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, voltar para a minha vida, uma coisa assim. A sua vida, a nossa vida, ela está em todo lugar que a gente está. Não importa se a gente está num ambiente só, numa casa alugada, ou sei lá, num auditório como esse. Não, irmãos, a nossa vida, ela está em todo lugar. Então, quando eu sei que quando ela, não foi só uma, foi mais de uma falou isso, eu sei que ia voltar para fazer as coisas, né? Trabalhar,
cuidar de casa e tal, mas nessa hora o Espírito Santo me conectou, porque assim, porque se a gente não prestar atenção, irmãos, esse tipo de mentalidade, aí eu vou voltar ao que eu fui ministrado, tá? Eu não estou dizendo o que a pessoa falou, ou as meninas falaram, mas eu me conectei exatamente nisso, porque a gente volta a fita, no lugar de a gente bobinar a fita para frente, seguir adiante, ir para frente, pegar o que a gente recebeu e transformar a nossa vida, muitas das vezes a gente volta a fita, aí paramos aonde a gente estava parado. A vida deixa-se levar, a vida é levada e leva eu. Aí a gente não consegue ser transformado pela renovação, a gente não consegue mudar, a gente não consegue sair. E olhe, eu falo isso porque a gente está inserido dentro desse contexto religioso, desse contexto cristão. Muitos de nós, se a gente perguntar o que é, quem é Jesus, ou fazer alguma pergunta, todos nós sabemos responder muito bem, irmãos. A gente sabe responder bem. Tem pessoas que usam até palavra, mas é como a pastora falou, eu preciso frutificar, irmãos, naquilo que sai da minha boca. Eu preciso mudar naquilo que sai da minha boca. Eu não pode simplesmente liberar uma palavra por liberar, porque eu sei quem é Jesus. Mas eu preciso lançar frutos para que outras pessoas possam usufruir desse fruto. É isso, irmãos. É isso que nos dá esperança, sabe? É isso que nos traz uma mudança, uma mentalidade diferente, porque estamos aqui, diante dessa mesa que teve sangue derramado, para que eu e vocês pudessem estar aqui, ou dormindo, ou acordado, não sei, entendeu? Mas estivesse aqui, irmãos. Se estivesse aqui ouvindo a voz de Deus, ouvindo a ministração. Sangue de um inocente, irmão. Não foi de um pecador, não foi de um ladrão, mas era um inocente que foi posto nessa cruz, foi chicoteado por amor a ti e por amor a mim. Suas costas foram dilaceradas de tanto açoites, por amor a mim, por amor a você. Ele não abriu mão, irmão. Ele não abriu mão. Nessa hora, o discípulo Pedro quis trazer uma opção para Jesus. Não, e até arrancou a orelha do soldado, né? Querendo fazer com que Jesus não vivesse aquilo. E muitas das vezes, irmãos, nós passamos por situações difíceis, aí levanta os amigos, querendo fazer com que você não passe por isso. Mas muitas das vezes Deus faz isso, porque muitas vezes é necessário, irmão, para sermos forjados. É necessário passar pela prensa. Pela prensa. Muitas das vezes vai ter pessoas como Judas no meio de nós, que vai nos trair. Mas aprenda, irmãos, na traição. Aprenda, porque Jesus em nenhum momento negou Pedro, rejeitou Pedro, humilhou Pedro, pisou na cabeça de Pedro. Tu não é meu amigo, sai daqui, Satanás. Não, meu amigo. Meu amigo. E é um ensinamento, irmãos, para todos nós. Isso é um ensinamento para todos nós. Se nós
obedecermos a palavra de Deus. Não é eu, irmão, mas é Ele. Ele é fiel e justo para nos abençoar, para nos tirar de um lugar de dor, de injustiça, de sei lá do que for, e nos transportar para algo que nos alicerça a olhar para o irmão e saber que, cara, eu erro igualzinho a ele. Eu não posso julgar o irmão, eu não posso julgar essa pessoa, porque eu sou, às vezes, pior do que esse cara, do que essa pessoa. E Jesus me ensina a amar os meus inimigos, me ensina a perdoar. Esse é o reino de Deus, que anda na contramão de uma sociedade que pune os amigos, pune o que tiver na nossa frente, pune. Mas Jesus nos ensina a amar, irmãos. Aí eu vou te dizer, quando é para ficar junto, é para caminhar junto, muitas das vezes não, irmãos, porque estações passam, vagões vão. Às vezes é necessário pessoas ficar para trás. Não quer dizer que você não gosta, não ama, não perdoou, entendeu? Porque o que é que vale e o que é que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a olhar, irmãos, da forma como Ele olha. Sabe por quê? Deixa eu ver aqui se eu... eu tirei. Mas eu achei uma frase muito interessante, porque o olhar do homem, ele sempre olha o exterior, o estereótipo. Ele sempre olha o que ele ouviu, o que ele escutou. Mas Deus não. Jesus, Ele olha o coração, irmãos. Ele olha o nosso coração. E como está o nosso coração? Por isso que eu digo para você, para todos nós, há esperança para nós, irmãos. Por mais que hoje você não esteja vivendo nada disso, você esteja voando nas asas do Espírito, há esperança, irmão. Há esperança para nós. Porque Jesus, Ele veio para nos dar salvação. Jesus, Ele veio para nos ensinar. Jesus, Ele veio para apresentar o reino. Jesus também, Ele veio para morrer por nós, para nos dar vida em abundância. Jesus, Ele veio para revelar para nós que é possível, porque Ele era Deus, sim ou não? Mas Ele era homem. Ele se fez homem no meio de nós. Assim como Jeremias, que levou várias borboadas nas costas e viveu esse período e tudo mais, mas ele não esqueceu da esperança que ele tinha, porque existia uma palavra para ele, existia algo futuro para ele. E eu digo para você, irmão, há algo futuro para nós. A glória nos espera. A redenção foi para nós. O sangue derramado foi para mim, foi para você. Há tempo de mudarmos verdadeiramente, deixarmos de ser multidão ou deixarmos de ser religiosos e nos tornarmos discípulos. Porque todos esses três estavam perto de Jesus. A multidão só vinha atrás dele porque tinha comida, porque tinha milagre, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Os religiosos queriam de todo jeito matar, queria de todo jeito eliminar. E todas as vezes, irmãos, que a palavra de Deus, ela vem nos confrontando, se você for religioso,
você se altera, se percebe literalmente, porque você não recebe a palavra. Você não recebe a palavra. Agora, quando você é discípulo, por mais que na hora o seu coração se encha de revolta, mas tem algo que vai te trazer esperança. A esperança, irmão, não é o oceano que está falando, mas é o meu Senhor, o meu Pai, está me repreendendo, está me mandando eu fazer isso, está me mandando eu fazer aquilo, seja lá o que for, irmão. O discípulo, ele se arrepende, ele obedece, e ele caminha, ele não fica parado, mas ele caminha. E nós temos em nós algo poderoso atuando dentro de nós. Se você der ouvido ao Espírito de Deus, você vai transicionar em várias coisas na sua vida. Você vai conseguir galgar degraus muito maiores. Agora, se você parar na sua dor, na sua enfermidade, na sua necessidade, no seu achismo, e seja lá o que for, e você parar, irmão, você vai ficar parado, preso. Você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai caminhar, você não vai andar. E não é essa a proposta, nem para nós aqui como igreja, nem para o Senhor Jesus. Que nenhum de vocês parem porque o trabalho é mais importante do que Jesus. Pare porque a minha família é mais importante que Jesus. Não, irmãos. Pare porque eu preciso ganhar dinheiro. Olhe, a palavra ela está recheada de ensinos para nós. E eu digo uma coisa para vocês, para finalizar. Eu estou desempregado. Amanhã vai ser até minha audiência. Amanhã. E depois que literalmente, realmente eu decidi isso, já está mais ou menos o quê? Uns 2 meses, tá, amor? 2 meses, né, mais ou menos? 2 a 3 meses, né? 3 meses. De 3 meses para cá, eu trabalho com manutenção de computadores, né? Trabalho com rede, um bocado de coisa. Essas coisas tudo eu faço. Então, eu tinha há uns 15 anos atrás, eu tinha vários clientes que eu atendia. Depois que eu fui para o hospital, trabalhar no hospital, eu achei que eu estava muito cansado, né? Porque a gente roda muito. Sempre tem chamados, todo dia tem chamado. Aí você fica para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E às vezes leva serviço para dentro de casa. E era muito cansativo. E quando o hospital surgiu como cliente, eu achei assim: Deus, eu acho que eu vou parar aqui. Aqui pode ser que as coisas melhores, venha um valor legal e dê para a gente bancar aqui. E de fato isso aconteceu, sabe? Só que dos anos para cá, o hospital começou a ter uma caída, né? Em termos de faturamento, administração. E aí o salário começou a atrasar. Atrasava aí começou a atrasar 2. Aí teve época que atrasou 3 meses. E quem nos sustentou foi a igreja aqui. Eu recebia, aí eu devolvia para o caixa e a gente ia. Mas chegou uma hora que não deu mais, porque acabou virando uma bola de neve. Perdi o Banco do Brasil, né, que era minha conta, eu acabei perdendo. E hoje eu estou com o Nubank, né, esses bancos virtuais aí. Mas depois que eu saí do hospital, eu tomei essa coragem de sair do hospital. Senti de Deus que era o tempo, a estação tinha acabado. Irmãos,
começou a aparecer os clientes de novo. Sabe? Sem eu nem ligar. Eu já atendia uns 2, 3 eu atendia. Às vezes por telefone, às vezes eu ia lá e tal. Quando os horários que dava certo. Aí de repente de Deus, sabe? Aí a gente consegue comprar o pão, comprar um frango, pagar uma conta, botar gasolina no carro, e está dando certo. E eu estou dando glória, sabe? Porque eu sei que não sou eu, irmão. Eu sei que é Deus que está fazendo isso por nós. E assim, sabe? Tem irmãos aqui que chegou para mim e disse: pastor, pode contar, viu? Se tiver presente de alguma coisa aí, pode contar. E para a glória de Deus, né? Até agora não precisou. Mas se precisar, irmão, se preocupe não, que eu vou atrás de você, viu? Você que diz assim, pode contar comigo, não se preocupe não. Se chegar, se Deus dizer assim, ó, agora você vai precisar daquele irmão. Meu irmão, não tenha medo não, que eu vou chegar perto de você, certo? Porque eu não tenho vergonha, sabe, irmãos? Porque a gente sabe que nós somos abençoados por Deus. E eu volto a dizer para vocês, nada tem nos faltado. Então, o que é que eu quero ensinar com isso? Porque muitas das vezes a gente se desespera facilmente. É só uma conta chegar e o dinheiro não ter, que aí os cabelos se arrupiam, aí se desespera, aí não pensa, aí fica doido, né, amor? E o negócio tal, né? Aí eu fico, vai dar certo, relaxa, papai está aí, ele está vendo, ele está ouvindo, papai está aí. Lógico, irmãos, que a gente não pode ficar sentado numa rede esperando o dinheiro cair, lógico. Por isso que eu digo para você que é jovem que está aqui, ou você que ainda não tem uma profissão, meu irmão, estude, para pelo menos você ter uma profissão. Você saber, eu sei cortar um lápis, fazer uma ponta de lápis, pronto, meu irmão, uma profissão. Fazer ponta de lápis, pronto. Essa é uma profissão. Vai ter emprego para ti, querido. Alguém vai te contratar para tu fazer ponta de lápis, entendeu? Porque emprego tem. O que é que falta? É gente para querer trabalhar. Porque emprego tem, irmãos. Tem emprego. Porque assim, a gente acha que emprego tem que ser paletó, bem arrumado, ar-condicionado. Não, irmão. Às vezes a gente começa no baixo. Às vezes a gente está ali lavando o banheiro. A gente está trabalhando no serviço. Qual o problema? A gente trabalhar, fazer isso. Tá aí, eu passei 3 dias trabalhando, lavando louça. Servindo as irmãs. Ganhei nada, viu, irmão? Assim, delas, né? Elas não chegaram assim, pastor, Felipe, tá aqui o valor de vocês. Não. Mas a gente ganhou do céu, né? A gente recebeu do céu, né? Então assim, irmãos, eu digo para vocês, entendeu? É que vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos de um pai que ele cuida até das aves do céu, irmão. Ele dá alimento para essas árvores, ele dá água, ele dá casa para os pássaros, irmãos. Nós somos mais importantes do que aves, do que animais. A gente é muito mais importante. Você está aqui, irmão? Amém? Você está aqui? Amém. Então, preste atenção. Você é importante para Deus. Se você não sabe a sua função, ou você não tem nenhuma profissão, irmão, converse com seu pai. Pai, eu preciso. O Senhor me fez homem, então eu preciso. Me ajuda a fazer algo, entendeu? E vamos nos levantar, irmãos, a todos nós, porque
É necessário. Então, ó, a mesa está aqui, ó. A mesa está aqui. A esperança para nós, aqui, ó, nessa mesa. Você sabia que você pode ser curado, seus olhos podem ser abertos, assim quando você colocar esse cálice na sua boca. Algo pode mudar na sua vida, transformar a sua vida, a partir de você tomar o vinho que representa o sangue da nova aliança. A esperança, irmãos. Queremos o teu nome